A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o Mutirão da Conciliação Fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU, ISS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória, ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da Conciliação Fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar. Prefeitura de Cuiabá. Olá, no final de novembro vai ser realizado o primeiro encontro do Ministério Público em Movimentos Sociais. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Procurador de Justiça de Mato Grosso, Edmilson da Costa Pereira, que está aí na organização desse primeiro evento. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, doutor. Vamos já falar um pouquinho sobre a ideia de se realizar esse encontro, né, com os movimentos sociais aqui no Estado. Não, o Ministério Público tem consciência dos atores do Ministério Público, dos agentes que atuam na instituição, que o controle social é o efetivo caminho para a gente fazer com que as políticas públicas tenham um pouquinho mais de adequação com os reais interesses da sociedade. Por conta disso, tanto em âmbito nacional como em âmbito estadual, a gente tem tentado valorizar os movimentos sociais, independentemente da organização que eles têm, independentemente da atuação que eles têm, mas a gente está tentando fazer com que haja um canal de diálogo entre esses movimentos e o Ministério Público, mas, de repente, a gente chegou à conclusão que é importante que isso seja feito de forma coletiva. Porque uma coisa é eu tratar com o movimento da saúde de um jeito, depois reunir com o da educação de outro, pessoa com deficiência de outro, pessoa idosa de outro, mas no conjunto de todos esses movimentos, nós veremos que há alguma coisa em comum que pode ser conduzida com maior eficiência, com um resultado mais satisfatório para todo mundo. Então a ideia é essa. Permitir que haja entre o Ministério Público, que se arvora em defesa da sociedade, aliás, que foi construído para isso, em defesa da sociedade, e os movimentos sociais na tutela coletiva, ou seja, daquilo que diz respeito à coletividade e não aos interesses individuais, a gente escolher efetivamente quais são os caminhos que a gente pode trilhar com maior eficiência para conseguir resultados. Vai ser um dia inteiro de debates, né? A data é 30 de novembro. E quais são, assim, os principais temas que vocês desejam debater nesse dia? Então, a gente selecionou os temas saúde, educação, pessoa idosa, pessoa com deficiência, movimento de rua, apenas e tão somente para dar uma certa organicidade no evento. Mas, enfim, a gente quer discutir com todos os movimentos sociais, as demandas que efetivamente têm repercussão coletiva, né? A ideia é fazer uma conversa aberta, não tem palestra, não tem tecnicismo, não tem judicialismo, não tem promotorismo, não tem nada. A gente quer simples e tão somente fazer com que esses movimentos consigam, eles, a partir deles, falar, olha, é importante para a sociedade que isso seja feito assim, assim, assado, e que a gente possa analisar a intervenção do Ministério Público na busca daquele resultado. Então, é um encontro que a gente sabe que a saúde tem deficiência hoje, a educação tem deficiência, o tratamento da pessoa idosa tem deficiência, o transporte tem deficiência, o morador de rua tem... Essas deficiências, que já são a nossa prática cotidiana em busca de solucionar alguma situação, a gente quer encontrar alguma medida, não inovadora, mas que ela, de algum modo, seja capaz de fazer, olha, não está acontecendo isso, não tem recurso na saúde, mas podemos fazer tal coisa, podemos tratar isso, tratar daquilo, não tem recurso para tratar a política em relação à pessoa idosa, mas isso está faltando também. Então, nesse aspecto, a partir da pactuação com todos esses setores da sociedade, né? Porque todos estarão participando, por isso nós temos os temas definidos, mas só para a gente dar uma certa organização. E todos terão a oportunidade de falar, de interagir com o Ministério Público, vão levar as suas ideias, né, as suas sugestões para a condução da política pública, e nós avaliaremos tecnicamente, porque a atuação nossa é técnica, não tem como ser diferente, como é que a gente pode interferir naquilo. Mas em um segundo momento que a gente vai fazer essa análise. No primeiro instante, a gente só quer criar a interatividade Ministério Público, controle social.
Ouvir, na verdade, né, os movimentos, né? Então, na verdade, assim, pessoas que participam de algum tipo de movimento específico contra o racismo, LGBT, ou né, defesa do idoso, e ela tem aí, de repente, um caso importante ou situações importantes para levar para o Ministério Público, ela pode ir lá, se inscrever, participar, é isso? Exato. É aberto? Nós temos inscrições abertas já na página da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Já enviamos convite a todos os movimentos que a gente tem conhecimento que existe. Pode ser que haja um movimento aí que a gente não tenha ainda conhecimento, mas se estiver atuando, será a participação é livre, não tem custo, ela é aberta. Como disse, a gente está só organizando quem vai interferir, dividimos por tema, de manhã e à tarde, quais são os temas pela manhã, quais são os temas à tarde, para que a gente possa, mas a gente quer que todo mundo participe de todos os eventos, para que a gente conheça. As demandas da saúde não são diferentes daquilo que tem na educação. Da educação não são diferentes daquilo que tem em relação ao transporte, por exemplo. E aí, sim, a partir dessa discussão, a gente criar essa interatividade, criar essa interlocução com o promotor, mostrar que o promotor não é esse bicho de 7 cabeças, a pessoa que vive, mas que ele está aí, ele tá legitimado para defender a sociedade, mas ao mesmo tempo ele está autorizado a dizer à sociedade o que está acontecendo em relação àquilo, o que é possível juridicamente ou não. A ideia é a gente permitir esse diálogo com os movimentos sociais, estejam eles formalizados, estejam eles em construção, estejam eles embrionariamente sendo pensado pela sociedade, mas o que se quer é buscar saídas para a solução de problemas que são afetos à coletividade. Né? Aquilo que o coletivo fala, todo mundo vai lá e encontra isso, aquilo ali, a gente vai poder abraçar ou não, a gente vai indicar, a gente vai discutir, vai programar a pauta de atuação do Ministério Público, vai programar a pauta de encontros setoriais, encontros semestrais, encontros trimestrais, encontros anuais, enfim, vai depender desse encontro que ele é aberto para discussão, não tem palestra, viu? Não tem o promotor, eu tenho até recomendado aos promotores que estão coordenando as mesas, olha, evitem falar, vamos ouvir a comunidade, a comunidade precisa falar, e ela tem que ser objetiva também, né? Ela tem que falar, nós temos que trabalhar na perspectiva da construção, nós somos um país em construção, todo mundo pode participar disso, mas tem que primeiro, no primeiro cenário, fazer a discussão como é que eu posso viabilizar isso, e a ideia é essa. Então a ideia também é a partir daí gerar possíveis demandas, até cobranças de governos, de prefeituras, com relação a essas políticas públicas, ações concretas em prol da sociedade? Sem dúvida. O primeiro instante é permitir a interatividade Ministério Público e movimentos sociais. A ideia é essa, até nós sabermos que a gente trabalha na defesa da sociedade, o primeiro ponto que a gente tem é ter a humildade de reconhecer que tem muita gente trabalhando com a sociedade. Tem muita gente que está buscando isso, tem muita gente que anda de ônibus, tem muita gente que sofre os desmandos nas filas de atendimento, que tem dificuldade de matrícula de um filho, etc. e tal. E a gente quer fortalecer esses movimentos para que eles possam, em associações de bairro, em grupos criados, né? Em conselhos locais de bairro, do município, que eles possam participar da discussão. A gente quer qualificar a discussão no interesse social. A ideia nossa é essa. O Brasil está vivendo um novo momento. Um momento em que nós, brasileiros, queremos assumir as rédeas do nosso país. Então, nada melhor do que a gente se qualificar também para fazer esse empreendimento que é grandioso. Esses 200 e tantos milhões de habitantes que tem, eles podem participar qualificadamente e mostrar para o gestor, mostrar para o empresário, mostrar para o professor, para quem está encarregado de viabilizar a política pública, que ela pode ser feita desse ou daquele modo. Então a ideia é permitir essa interlocução, claro que as demandas serão tratadas de acordo com que a gente aferir a necessidade efetiva de intervenção daquilo. O senhor atua na defesa da cidadania há muitos anos, né? Qual a avaliação que o senhor faz do estado de Mato Grosso com relação a essas políticas públicas, comparando, por exemplo, com outros estados, com o restante do país? Porque a gente vê, assim, algumas situações, algumas áreas que
parece que não há avanço, né? Uma delas, por exemplo, eu acho que talvez a mais nevrálgica seja a saúde, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Faltou esse movimento social mais forte? O que pode ter faltado? Eu acho que o grande desafio que a gente tem, no que a gente chama de tutela coletiva, nessas questões de interesse da coletividade, é que a saúde, por exemplo, em determinado momento nós tínhamos um sistema de saúde que era seletivo, entre aspas, mas a qualidade de vida ela permitia, ela não ensejava demandas muito grandes para a saúde. Então, as pessoas ficavam doentes com as doenças típicas de países tropicais, as mulheres faziam parto, as crianças tinham um atendimento, enfim. Mas aí cresce demandas da vida moderna. Por exemplo, acidente de motocicleta hoje em dia, que é um trauma. Acidentes, trauma generalizado, e isso vai criando demandas e o Estado ele está sempre a reboque disso, ele está sempre a reboque disso, ele não se organiza, porque quando o Estado, você fala o seguinte, para assistência na saúde na área ortopédica, você tem que ter ortopedistas, tem que formar ortopedista, tem que formar ortopedista para trabalhar no setor público, ele tem que ser o médico, tem que ser motivado a desenvolver uma atividade pública. Ele não pode ter a cabeça do especialista que vai fazer só o supra-sumo, né? Não, eu vou fazer só aquela cirurgia que vai me levar a escrever uma tese, disputar e colocar no mundo inteiro para mostrar que eu tenho conhecimento da causa, mas eu preciso de médicos que façam clínica geral voltado para isso, que vai atender aquela pessoa que quebrou o dedo, que quebrou a perna, e são milhares e milhares de pessoas que acontecem. Então, me parece que, por conta desse afastamento social, nós não tivemos a possibilidade de construir uma política de saúde que ela pudesse ser assim, antenada com todas essas questões. Então, nós construímos, por exemplo, uma política de saúde que dá medicamento às pessoas. Isso é raro no mundo inteiro, né? A pessoa vai lá, faz o tratamento e recebe e tem a possibilidade de receber aquele medicamento por 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos. Só que, ao mesmo tempo, não avaliamos que esse medicamento, que foi a pauta inicial para eu trabalhar aquela pessoa, ele vai modificar, ele vai ser aprimorado, a indústria vai ser mais arrojada em novos produtos, aí, então cria-se essas demandas. Cria-se aquela demanda e aquela demanda não é absorvida pelo poder público e dessa forma é ampliada. Então nós temos começa as deficiências. O setor público necessariamente ele convive com um problema de recursos. Então o asfaltamento, se asfalta hoje que se você não tiver uma política de preservação daquilo, daqui a pouco está tudo furado, esburacado, aí vai ter que investir novos recursos. O custo é maior ainda. Com maior recurso ainda. Então essa premissa do setor público, de fato, ele está sempre a reboque da sociedade. A sociedade evoluiu muito. Então a dona de casa lá do município pequeno, ela sabe que ela tem direito à saúde. Aí ela tem esse direito está precário ainda. A Constituição sinalizou para isso. Ela vai buscar e não consegue aquele resultado. Então aí gira assim um conflito social muito, muito, muito grande. Eu acredito que nós temos condições de construir uma nação que seja efetivamente antenada com os interesses da sociedade. Aí na política de saúde, a política de saúde ampliada, o atendimento a todos, a oferta de serviços de qualidade, mas a gente tem que pensar isso desde a formação do médico para ser generalista, para trabalhar em medicina pública, do advogado para trabalhar com o setor público, porque aí nós temos o quê? O profissional, só um exemplo, a pessoa forma advogado e ele recebe toda a doutrina jurídica, recebe lá algumas matérias públicas, mas aí se ele vai trabalhar no setor público, ele vê quanto é diferente esse mundo, aí ele tem que reaprender aquilo. E isso gera muitas vezes muito transtorno, muito caos, é muito caro para a sociedade. Isso, a gente precisa empreender isso, pegando só essa história de movimentos. Há pouco tempo atrás você falava, o promotor e o juiz eles viviam, em certo modo, encastelados. Só chegava, quando eu estudava, havia uma máxima que falava assim, o que não está nos autos não está no mundo, nos autos do processo. Né? Então a vida para nós era um processo, né? Então, aquele processo, aquele caderno de informações. Se não estivesse ali, olha, isso não está nos autos, eu não vou analisar isso. Então, hoje nós perdemos essa perspectiva, porque a gente sabe que a vida é bem maior que os autos de um processo. Então, se essa máxima a gente projetar isso na saúde, na educação, no transporte, eu não posso
tratar com formal, não. Eu preciso ver o que é a vida, o que realmente é a vida. Então, todo profissional que vai para o setor público, ele tem que ter essa visão. A vida é maior do que o procedimento para comprar uma máquina, para comprar aquilo. Eu fiz a licitação, cumpri todas as normas, né? É comum você falar assim, não, vou instaurar um inquérito para investigar. Não, nós estamos inaugurando um procedimento para investigar a matéria. Quer dizer, aí isso é uma linguagem que está ultrapassada para a sociedade. A sociedade fala, não, eu quero saber o que você vai fazer em relação a isso. Vou fazer o inquérito. O inquérito não existe. Né? É a mesma coisa alguém que fala assim, para mim trabalhar hoje precisa almoçar. Não, eu vou almoçar primeiro para ter condições de trabalhar à tarde. Então eu não quero saber se você vai almoçar. Até porque a falta de política pública, ela acaba caindo, né, desaguando no poder judiciário, que está com excesso aí de processos, de demandas. E na prática, às vezes a sociedade não vê tanto o resultado, porque infelizmente ocorre uma demora, como, eu né? sempre digo que não tem como você corrigir distorção social por decreto. O decreto dá como você vai corrigir a distorção social, né? Então, se eu tenho em mente que eu vou, por exemplo, eu vou oferecer educação de 7 a 14 anos. Aí eu falo assim, mas para me oferecer educação de 7 a 14 anos, eu tenho que construir escolas ampliadas com ar-condicionado e tal. Eu vou perdendo o foco, Eu tenho que ter em mente o foco que eu tenho que dar a educação de 7 a 14 anos. E aí eu vou tendo esses outros acessórios, eu preciso de uma escola, eu preciso disso e daquilo. Ah, mas se a escola não está pronta, eu não posso deixar perecer aquela criança que está fora da sala de aula, porque a vida é curta. A vida vai passando, aquela criança que tem 7 anos, se ela não for adestrada com 7 anos, ela só vai ser com 8, já perdeu um ano. Então, a gente tem que mudar o foco. O foco primeiro é o cidadão. Eu tenho que, é igual em casa, você chegar em sua casa, olha, eu quero cozinhar no fogão a gás, quero cozinhar numa cozinha azulejada, mas se não tiver isso, você vai deixar de dar comida para os seus filhos? Você tem que dar comida para ele às 11 horas. Ou numa cozinha azulejada, ou num fogão a gás, ou num fogão de lenha, ou num fogão elétrico, ou emprestando o gás da vizinha, emprestando o óleo da vizinha, emprestando o arroz da vizinha, comprando a carne fiado, mas você vai ter que dar o produto. Então, o produto que o Estado tem que oferecer é educação. O produto que eu tenho que oferecer como gestor da política pública é educação. Aí não adianta depois falar, não dei educação para a pessoa porque não tinha a carteira escolar. A dona de casa não pode dizer para o filho, hoje você não vai comer porque não tem o arroz. Você tem que sair atrás do arroz, né? Você tem que emprestar, você tem que contrair um empréstimo, você tem que pedir na vizinha, você tem que trabalhar hora extra, mas enfim, você vai colocar o almoço. Então é muito simples, a gente que complica a vida. A vida é muito simples, né? A saúde é mais ou menos assim. A mulher tem 9 meses para ter um filho. Eu tenho a obrigação de dar a ela assistência a ela e a criança que vai nascer. Não tem como eu esperar isso, não tem como eu construir uma UTI neonatal para dar condições ideais. Eu tenho que dar as condições que são importantes para que aquela pessoa possa ter. Então a gente comete esse desfoco, por exemplo, a pessoa fica 2 anos esperando a informação sobre o exame que pediu. Isso não existe no mundo inteiro. Não tem cabimento, quer dizer, se eu tenho que pegar, você chega, tem um indicativo médico, precisa de uma tomografia. Aí a tomografia computadorizada, o médico fala, em 30 dias tem que ter essa tomografia, em 30 dias já tem que sair, eu tenho que buscar, eu tenho que pedir alternativa, eu tenho que pedir prazo, alguma coisa para resolver aquilo. Não, nós vamos mandar isso aqui, vai lá para o centro de especialidade, vai programar. Não, tem gente que está chamando agora de 2014. Gente, a vida, eu saio daqui, eu não sei o que vai acontecer na esquina. Né? Então, é essa lógica que a gente tem que ver. Quem quiser participar, como é que faz então para a gente encerrar? Bom, então participar pode ir à página do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, lá tem as informações. Pode ligar na Procuradoria, no Ministério Público, tem os telefones, toda naquela página lá, pedir a informação. Ou se não tiver condições, pode ir no dia lá, vai ter as inscrições fazendo ali na hora. Vai ser onde? No Centro Político Administrativo, ali no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça. Nós temos 2 auditórios, temos na Procuradoria e temos na Promotoria. Na hipótese das inscrições ultrapassarem um número que não dê para a gente colocar todo mundo no auditório da Procuradoria, nós vamos para a Promotoria. Hoje já estamos com quase 100 inscrições de movimentos, e a gente está com medo, já pensando, olha, pode acontecer de não comportar todo mundo aqui, então nós vamos ter que mudar para a Promotoria. Mas isso nós vamos resolver
de acordo com as acompanhar instruções. no site, acompanhar, né? vai ter a informação lá no momento, vai ter tudo resolvido. Enfim, tem que visitar a página da Procuradoria e encontrar, ou telefonando, ou preenchendo o formulário que tem lá. Tá ótimo, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações e sucesso lá no encontro. Obrigado a vocês, tá bom? Bom trabalho. Nós conversamos hoje com o Procurador de Justiça de Mato Grosso, Edmilson da Costa Pereira, sobre o primeiro encontro estadual do Ministério Público e Movimentos Sociais, que vai ser no dia 30 de novembro. Então, se você participa de movimentos, você também pode ir até esse encontro, colocar aí o seu debate, a sua discussão, alguns temas que devem ser debatidos lá, né, como o procurador falou aqui, vai estar livre para a sociedade discutir, debater, mediante inscrição, para ficar mais organizado, mas saúde, educação, combate à corrupção, pessoas com deficiência, idosos, moradores de rua, racismo, LGBT, então todos esses temas, eles podem ser colocados ali para se buscar políticas públicas. Como ele afirmou aqui, então, a partir desse encontro, a ideia é levantar essas questões e debater junto com os poderes, junto com os gestores públicos, né, a criação de políticas públicas, o que há de necessidade em todo o estado. Então, você fica atento à página do Ministério Público Estadual. Tem também até no Facebook uma chamadinha, um evento desse primeiro encontro. Você pode se inscrever e aproveito para pedir para você também compartilhar essa entrevista e divulgar esse movimento. Então, nós estamos com a entrevista no site RD News e também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Até a próxima. O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tem como embaixador um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Trata-se do craque Júlio César, ex-jogador da seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Acostumado a ganhar títulos por grandes clubes como a Juventus, Panathinaikos, Brestois, Montpellier e Borussia Dortmund, onde se tornou ídolo após conquistar a Champions League de 1997, o craque chega agora para ajudar a construir vencedores dentro e fora dos gramados. Eu vim aí de uma situação de garoto, né, de Bauru, todo remelento, como vou dizer assim, todo com o pé arrebentado, trabalhar de servente de pedreiro, trabalhar de vendedor de amendoim, trabalhar de cuidador de carro, de passar às vezes à noite, pedir autorização para a mãe para ir catar bola no Segandula, no Noroeste. Então tudo isso que foi criado, que eu consegui criar ao meu redor, eu zelo muito até hoje. Eu sou um ex-atleta bem-sucedido que fui convidado através do nosso prefeito Manuel Pinheiro para ser um embaixador desse projeto, onde é um desafio muito grande para mim, não só para mim, como para ele também. Eu sempre tive muita postura em relação às coisas que eu venho fazer e participar, porque eu não quero, eu demorei a vida toda para atingir um nome, atingir uma imagem de uma pessoa séria, digna. Vou jogar isso. Então por isso que eu estou de cabeça nesse projeto, porque eu acredito bastante e sei que nós vamos corresponder. Aqui na escola eu vou fazer a diferença aqui, eu vou estudar um pouquinho mais, porque na hora da prova lá eu vou chegar para o professor e falar, tá aqui. Então hoje as crianças que querem chegar a algum objetivo, ou seja no esporte ou na escola, tem que se dedicar. Não tem como você atingir seu objetivo se não tiver aqueles fatores que a gente comentou, né? Que é disciplina, respeito, a vontade, a coragem. Porque hoje você tem que ter coragem para as coisas positivas. A pureza de uma pessoa, ela não está nas coisas materiais ou nas coisas bonitas que os olhos possam ver. Então hoje eu me sinto um homem preparado para lidar com qualquer tipo de situação. E isso aí quem me deu foi a vida, o esporte. Daqui para frente é isso aí, formar cidadão pro bem,
cidadão capacitado, com bastante educação, disciplina, está preparado para ser um cidadão para o mundo, é para a vida.